Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é sábado, dia 15 de outubro de 2022. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. Quebrando aí nosso jejum de vídeos, a gente retoma as nossas atividades, começando aí pelo Panorama Semanal, onde a gente vai dar uma olhada aí nos principais ativos, tanto da Bolsa Brasileira quanto da Bolsa Mundial, né? Bastante coisa vem acontecendo, né? Muita volatilidade nos mercados, né? Quando a gente fala muita volatilidade, quer dizer que está havendo muita oscilação e a priori sem direção, sem um movimento direcional, tá? Porque quando há muita oscilação, o fato de ter muita oscilação é uma evidência de que há um alto grau de incerteza. Porque quando há a tendência, principalmente a tendência de alta, né, quando o mercado ele está no chamado bull marketing, né, os preços eles sobem de uma maneira mais simétrica, tá? E não há tanta volatilidade assim, não há tanta oscilação sem direção. Pelo contrário, né, de uma maneira geral, os preços eles sobem mais do que caem, né? Então, um preço sobe 10%, cai 5%, sobe 9%, cai 3%, e vai fazendo esse movimento, né? Ou seja, topos e fundos ascendentes, tá? A gente começa os nossos estudos pelo mini índice, tá? O mini índice que no gráfico semanal, aqui nós temos o gráfico semanal à direita e o gráfico diário à esquerda. No gráfico semanal, aí aqui nós, além de ter os dois prazos, nós temos o DMI, os indicadores são DMI, tá? Onde essa linha verde é o DI+, e a linha vermelha é o DI-. Quando o DI+, a verde, está acima da vermelha, indica tendência de alta. Indica, não quer dizer que o ativo ele esteja em plena tendência de alta. Pode ser o início, tá? Como pode ser também uma oscilação, uma volatilidade. Então, por exemplo, olha só, o mini índice, né, ele veio desde agosto até início de até o presente momento, né? Ele está em movimento lateral, tá? Ele andando, mesmo andando de lado, né, o DI+ ficou acima do DI-, né? Então, assim, se nós olhássemos somente para o DMI, ele estava indicando compra. Só que nós não olhamos apenas para um indicador técnico, tá? A gente olha um conjunto. Assim como o MACD também, que estava comprador, né? Porque o histograma ele está no polo positivo, mas também não estava, o gráfico não estava startando compra. Tá? Porque nós temos aqui ó, a banda de Bollinger, as bandas de Bollinger, superior e inferior, tá? Que nos ajuda a identificar o momentum. O gráfico de candlesticks, né? Essas velas, as velas vermelhas representam queda, as velas verdes representam alta. E aqui nós temos as médias móveis. A branca é a de 3 períodos, todas elas médias móveis aritméticas. Tá? No meu curso Fundamentos de Análise Técnica, eu explico sobre os tipos de médias móveis, né? São aritméticas, as exponenciais, ponderadas e... Peraí, média é exponencial, ponderada e aritmética. Acho que tem mais uma. Enfim, se eu lembrar eu falo. E aí o que acontece? Todas elas aqui são aritméticas, tá? Então nós temos a média de 3, a branca, 8 períodos, a azul, 20 períodos, a amarela e 200 períodos, a verde. Tais médias móveis nos ajudam a também identificar momentum, né? No agrupamento delas, né? Nós temos aí o setup agulhada, né? O agulhado do Didi. E não apenas a questão do setup, mas tendo estas médias móveis, a gente consegue ter uma leitura
mais detalhada, tá? No agrupamento dessas médias, nós temos também o chamado momentum. Então, só para explicar com mais detalhes, veja que, olha só, quando o mini índice no gráfico semanal, né, houve aqui o agrupamento das médias, tá? E os preços, eles formaram um pivô de baixa, né, fizeram correção até na média de 200 períodos, na média de 20, na média de 8, na média de 3, as médias todas aqui, ó, juntas, e aí os preços voltaram a retomar o movimento de queda. Ao retomar o movimento de queda, ele começa a empurrar a banda de Bollinger para baixo, tá? Essa banda de Bollinger inferior. E somado a isso, o DMI, no DMI, o DI- está acima do DI+, indicando tendência de baixa. O ADX já estava pelo menos 30, que é um número mínimo razoável. Essa linha branca chama ADX, ela mede a força da tendência. E o MACD já estava com um histograma negativo, mostrando também tendência de baixa. Então veja que aqui, ó, dentro dessa janela, tudo estava alinhado. Então, esse primeiro momento, eu acho razoável, né? Tecnicamente e didaticamente razoável, eu explicar e mostrar quando há momentum, tá? Explicar como que todos esses indicadores, eles nos ajudam a fazer a leitura, porque a gente vai passar, né, por vários ativos e aí a gente não vai ter uma leitura simétrica, porque a maioria dos ativos eles não estão em tendência, tá? Então, assim, o ideal, né, por que eu inicialmente mostro essa questão aqui e essa janela onde houve um alinhamento? Para mostrar o cenário ideal. Porque é isso que todo trader, todo grafista tem que ter em mente. Você tem que saber identificar o cenário ideal. Porque senão você vai analisando ativos, dezenas e dezenas de ativos, nenhum está com momentum, tá? Porque as pessoas acham que pelo fato de, na Bolsa de Valores do Brasil, ter cerca de, acho que um pouco mais de 300 papéis, 300 ações, a todo momento vai ter sempre um papel que vai estar com algum setup armado, seja de compra ou seja de venda. Isso é um ledo engano, tá? Até porque não são esses 300 papéis que têm uma liquidez mínima necessária, ou seja, eles não são negociados uma quantidade razoável para que você consiga entrar e sair na faixa de preços que você quer. Se o ativo ele não é negociado de uma quantidade minimamente razoável, se os preços, você compra, por exemplo, barato, os preços podem até subir. Quando você vai tentar vender, você não vai conseguir encontrar vendedor, tá? E nisso você não vai conseguir sair do ativo, você não vai conseguir vender com lucro, você vai ficar amarrado ali naquele ativo. Então, liquidez é um dos parâmetros básicos que a gente sempre analisa. Então, este é o cenário ideal, tá? Aqui é o cenário ideal de uma tendência de baixa, né? A tendência de alta é o contrário dessa leitura, tá? Então, assim, a gente só opera quando tudo está alinhado. Então, vamos lá. O mini índice. O que o mini índice fez? Né? O mini índice, ele ensaiou um pivô de alta no gráfico semanal depois de uma imensa lateralização. Né? Como assim ensaiou um pivô de alta? Porque o pivô de alta, a gente sabe, né, no meu curso Fundamentos de Análise Técnica e no curso de Gestor de Carteira, eu explico sobre isso, né? Os pivôs de alta são topos e fundos ascendentes, tá? Então aqui, ó, o que ele fez? Ele veio de um fundo, subiu, fez um topo mais alto que o topo anterior e até agora formou um fundo mais alto que o fundo anterior. Então ele está ensaiando um pivô de alta. Para confirmar esse pivô tem que acontecer essa segunda perna. Os preços têm que retomar a alta, seja a partir do ponto em que se encontram, ou seja, até mesmo aqui, ó, de uma queda na média de 20 períodos e uma retomada do movimento de alta, tá? Porém, vamos aqui tirar todos os rabiscos que eu fiz. Porém, quando os preços, quando ele começa um pivô de alta aqui no gráfico semanal, nós temos concomitantemente um pivô de alta também no gráfico diário.
a tendência de alta, ela se inicia antecipadamente nos prazos menores. Então, no gráfico diário, a tendência de alta, ela vai começar no gráfico diário, né? E aí, do gráfico diário, a tendência vai começar aqui, e aí vai começar a refletir aqui, no gráfico semanal, tá? Só que no gráfico diário, o que aconteceu? Os preços, eles não seguraram na média de 20. Essa média de 20, pra gente, é a média mais importante. Quando eu comecei a fazer estudos, a dar aula de análise técnica, lá em 2019, eu só usava a média de 20 e a média de 200. Só. Essas duas médias móveis, eu não utilizava elas. Só para você ver a importância dessas médias. Então, a importância da média de 20, tá? E aí, o que acontece? Os preços, eles precisam parar de cair na média de 20. A média de 20 períodos é a grande fronteira. Quando os preços estão em tendência, eles respeitam a média de 20 períodos. E não foi isso que aconteceu no gráfico diário. Porque se nós temos um pivô de alta no gráfico semanal, no gráfico diário, a média de 20 vai ser respeitada. E ela não foi. Então, nós temos aqui um cenário diferente do gráfico semanal e do gráfico diário. Onde, no semanal, o DI+, está acima do DI-, mas no gráfico diário, o DI- está acima do DI+. De qualquer forma, pelo fato do ADX estar baixo, né, estar em 20 e poucos, abaixo de 30, tanto no gráfico diário quanto no semanal, o fato do DI+ ou DI- estar acima ou abaixo não indica que há aquela tendência, tá? Porque o ADX, estando baixo, quando há a tendência, o ADX ele passa a estar a partir de 30, tá? Então 30 é um número minimamente razoável. Então, se o ADX está abaixo de 30, não importa se o DI+ ou o DI- estão acima ou abaixo. Não importa a leitura de tendência dessas duas médias, tá? O ADX está mostrando que não há um fluxo comprador ou vendedor considerável para levar os preços em tendência naquela direção. Então aqui, no mini índice, no gráfico diário, tá? Ele caiu abaixo da média de 20. Como que nós trabalhamos, né, dentro deste cenário? A gente trabalha quando nós não temos tendência, quando os preços aqui, eles não respeitaram a média de 20, eles caíram, a gente vai trabalhar com suportes e resistências. Tá? Primeiro a gente trabalha com médias móveis. As médias móveis não estão sendo respeitadas. Está tendo uma oscilação muito grande. Ok, a gente trabalha com o segundo parâmetro que a gente trabalha, são suportes e resistências. Então aqui no gráfico diário, a nossa leitura é que os preços eles vão testar o próximo suporte mais importante, que é o fundo anterior. Essa região aqui de 109.640 pontos. Tá? Então ele vai testar. Essa é a leitura, esse é o viés, é isso que nós esperamos. Não há certeza sobre isso. Trabalhar com médias móveis, a gente tem um grau maior de certeza, tá? Porque as médias móveis, elas são os grandes rastreadores de tendência. Então, quando os preços eles estão respeitando as médias móveis, e aí eles fazem a correção na média, depois volta a subir, e aí vão fazendo esse movimento de maneira consecutiva, o nosso nível de confiança em relação aos padrões gráficos ele é maior. Tá? Quando as médias móveis não estão sendo respeitadas e a gente vai trabalhar com suportes e resistências, este parâmetro de suportes e resistências ele é menos confiável, digamos assim, do que as médias móveis. Por quê? Porque o mercado ele pode virar a qualquer hora. Tá? Não quer dizer, não há um compromisso, digamos assim, do mercado com a região de suporte. Então, por exemplo, olha só, como que os preços estão caindo. Olha como nós temos vários níveis de fundo. Olha como os fundos eles foram formados em vários níveis. Tá? Então, os preços eles podem cair, eles podem tanto respeitar aqui, essa primeira região de fundo, 111.813 pontos, como ele pode cair um pouquinho para baixo, 110.893, como ele pode vir testar aqui.
a gente não sabe qual região de fundo o mercado vai testar. Porque a dinâmica, a explicação técnica desse movimento é o seguinte: o mercado, regiões de suporte são regiões em que o mercado entende que o preço está barato, tá? Então o mercado ele vem, uma quantidade maior de players vem, compra, impede que os preços continuem em queda e retoma uma alta. Só que aqui, ó, nesse caso, retomou a alta. Chegou aqui na região de 117.700 pontos, o mercado entendeu que estava caro, vendeu. E aí ficou nessa oscilação, tá? Então, baseado nesse histórico recente, a gente não tem parâmetros, não tem como a gente saber, a gente não tem bola de cristal para saber se o mercado vai continuar entendendo que 110 mil pontos tá barato, e aí vai comprar a rodo e voltar com esse preço para cima, tá? Ou se ele vai entender que ainda tá caro e vai continuar vendendo. Não dá para saber. Então, veja que o parâmetro suportes e resistências não é um parâmetro que nos dá uma referência com alto grau de acerto, tá? Porque o humor do mercado ele altera muito. Agora, quando a gente está em tendência, então veja aqui, ó, veja essa perna de alta aqui, ó, essa perna de alta. Veja como essa perna de alta foi um impulso muito forte que teve e respeitou a média de 8 períodos. Veja que ao longo desses dias, ó, desde final de julho até quase que final de agosto, não, foi aqui, ó, meados de agosto, final de julho, meados de agosto, 15 dias. O swing trader que operou essa perna de alta, tendo como referência a média de 8 períodos, ele se deu bem, tá? Seja a média como referência para a condução de um stop, seja para referência de entrada, toda vez que os preços faziam correção na média de 8, tá? Ou faziam um movimento de queda, depois retomavam a alta. Então veja que teve um movimento síncrono, um movimento simétrico de alta, tá? Onde a alta sempre era maior do que a queda. E você poderia pegar uma média móvel, essa média móvel como referência, tá tendo entrado aqui, ó, depois dessa correção aqui, ó, entrado nela, conduzido o stop pela média de 8, você entrou aqui, ó, nessa região de 110 mil pontos, 110.500 pontos mais ou menos, e você saiu com o stop lá em cima, 116.500 pontos. Você ganhou aqui, ó, cerca de 5 mil pontos. Então você teve um parâmetro. É isso que muita gente não entende. Quando a gente trabalha com análise gráfica, a gente precisa que ocorra algum padrão gráfico para que nós possamos ter alguma referência visual e técnica para a gente montar a posição, tá? Então aqui, ó, nessa perna de alta, os preços formaram um pivô, tá? Os preços eles vieram aqui, ó, deste fundo, fizeram um topo aqui, caíram, fizeram um fundo aqui. Se você for considerar um fundo anterior, você pode considerar este ou este fundo anterior, para então retomar a alta. E aí quando ele rompeu aqui essa região, que era de fundo de topo anterior, ele confirmou o pivô. Então você pode ter ido aqui, ó, e conduzido seu stop pela média de 8, você saiu lá em cima. Veja que você saiu aqui, ó. Você entrou nessa região e saiu nessa região aqui em cima. Então assim, você teve parâmetros, você teve onde comprar, você teve onde vender. Entendeu? Então vamos fazer a projeção aqui, ó. A entrada na confirmação desse pivô, 108.629, com stop abaixo do fundo. Lembrando que a entrada seria aqui, ó, não aqui. Aqui é a referência, aqui foi o topo. Beleza, mas a sua entrada foi aqui da confirmação. Este setup é setup confirmação de pivô. É quando há um pivô, ó, um topo mais alto, um fundo mais alto, e aí quando o preço vem romper, a sua entrada se dá 5 centavos ou 50 pontos, 100 pontos acima do topo, com o stop loss abaixo do fundo, tá? E aí projetando duas vezes isso para cima, ou seja, aqui, ó, você arriscou 3.169 pontos para ganhar 6.338 pontos. Então veja que
este padrão gráfico ocorreu e possibilitou um trade de uma maneira tranquila. E aí, dentro desse contexto da confirmação desse pivô, nós tivemos, ó, quando os preços vieram a confirmar, foi a partir desse candle aqui, ó. Então a sua entrada foi no dia, vamos ver, 4/8, tá? Beleza, 4/8. No 4/8, os preços fecharam lá em cima, empurrando a banda de Bollinger Superior, com as três médias já viradas para cima, média de 3, 8 e 20 períodos, tá? O DI mais acima do DI menos, com o ADX a 32, 4/8 a 32, acima de 30, e o MACD já altista já desde anterior. Então aqui nós tivemos um setup, né? Se eu fiz uma leitura aqui, ó, eu mostrei aqui, ó, a confirmação do pivô de baixa no gráfico semanal, agora eu mostrei a confirmação de um pivô de alta do gráfico diário, tá? Eu mostrei aqui o cenário ideal. É isso daqui que a gente opera. Então, vamos tirar aqui os estudos de novo. E aí a gente vai aqui, ó, para o que está acontecendo agora. Qual é o exercício que eu sempre faço? Eu sempre penso no cenário ideal. E aí, eu olho para o que está acontecendo. Ele está de acordo com o cenário ideal? Não. Não faço operação nenhuma. Pelo que eu acabei de explicar, não é difícil você entender sobre qual é o cenário atual. O cenário ideal, perdão. Então vamos lá. Gráfico diário do mini índice. O que precisava acontecer aqui para que nós pudéssemos entrar comprando? Primeiro, os preços eles precisariam de ter caído aqui nessa perna de baixa até a média de 20, tá? A média de 20 tinha que estar aqui. Então os preços deveriam ter caído até a média de 20, voltado a subir. Retomando esse movimento de alta, quando os preços rompessem este topo, ele ia confirmar este pivô de alta. A entrada seria aqui 120.782 pontos, nessa região mais ou menos, com o stop aqui embaixo, nessa região, tá? Então, veja que esta era a dinâmica de um pivô de alta. Não aconteceu nada disso que a gente estava esperando. Os preços caíram abaixo da média de 20. Então, se já caiu abaixo da média de 20, acabou. O padrão gráfico já não foi formado, foi desformado, digamos assim. Até porque nessa retomada da alta aqui, a banda de Bollinger também tinha que estar sendo empurrada. No caso aqui, sendo um movimento de alta, essa banda de Bollinger superior, tá? Então é isso, nós temos o contexto? Nós não temos. No gráfico semanal, ainda tem chance de acontecer? Tem chance de acontecer? Tem. Apenas se os preços retomarem a alta, romperem a média de 200 e a banda de Bollinger empurrando ela para cima. Nisso, se houver a formação, vamos pegar aqui, ó, desse candlestick de alta, que o candlestick tem que ser aqui, ó. O ADX ele já vai estar no mínimo a 30, tá? Aqui, ó, no gráfico diário, nós vamos ter também um pivô de alta. Então os dois vão estar alinhados. Você não precisa ter ansiedade neste momento. Neste momento, a gente bate o olho no gráfico e vê, peraí, ele está no gráfico semanal ensaiando o pivô de alta, mas não confirmou o pivô. A confirmação se dá com a segunda perna de alta, a empurrada da banda de Bollinger e o alinhamento dos indicadores. Tá? Isso eu explico em detalhes no meu curso Fundamentos de Análise Técnica. Então é isso, essa é a leitura. O mini índice que estava ensaiando um pivô de alta não se segurou. Tá? E agora o que a gente espera é que ele vá pelo menos atingir aqui, ó, a média de 20 do gráfico semanal. Ele vai buscar aqui, ó, essa região aqui, ó, de 111.060 pontos, tá? Que é uma região que já foi suportes em momentos anteriores. Ou seja, mini índice está dentro de um retângulo, tá? Ele está dentro de um retângulo. Então, enquanto ele estiver dentro de um retângulo, nada a fazer. A leitura é de lateralização.
Então você pode ver que, ó, eu gastei, ó, quase meia hora explicando o contexto de tendência, tá? Explicando que se era para ocorrer tendência, o que precisa ocorrer tendência, o que precisa ocorrer, tá? Para que haja tendência. Então essa é a leitura do mini índice, resumo, lateralização, sem tendência, sem posicionamento, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. O dólar também, né? O dólar está absurdamente em movimento lateral desde final de julho de 2022. Ele já está pelo terceiro mês consecutivo andando de lado. Quando ele, aí resumindo, o que o mercado está pensando, né? O mercado está, olha só, quando ele bate na região aqui, ó, de mais ou menos 5,14, tendo ele já atingindo 5,08, quando ele atinge aqui, ó, principalmente essa região aqui, que foi a região mais testada, 5,14, 5,15, o mercado entende que o dólar está barato. O que o mercado faz? Enche a mão de dólar. O dólar, no gráfico, para de cair, volta a subir. Volta a subir. Chegou na região de 5,30, o mercado está entendendo que o dólar está caro. Esvazia a mão, vende tudo, volta a cair. 5,14 está barato, volta a comprar. 5,35 está caro, volta a vender. Aliás, aqui não vendeu não, aqui comprou. 5,46, o mercado entendeu que está caro. De 5,46 ele caiu para 5,14. Perdeu aí, ó, 5,46, 22 centavos. Depois voltou a valorizar de 5,14 a 5,40, 16 centavos, 26 centavos, quer dizer. Então veja que como ele fica oscilando. Isso daqui, meu amigo, para quem é swing trader, não tem como operar, tá? Porque a gente tem que, isso aqui é uma coisa básica, absurdamente básica. A gente tem que saber distinguir as estratégias de trading e de investimento, tá? Swing trade, no swing trade, day trade, swing trade, position trade, a diferença dessas três modalidades, day trade, swing trade, position trade, é apenas o prazo. No day trade, o day trader trabalha com prazos intradiários, então ele pode trabalhar com prazos de 2 minutos, 5, 15 até 30 minutos. No swing trade, o prazo ele é ou de 1 hora, dá para operar o gráfico de 1 hora, mas a ideia do swing trade é você montar a posição e que ela dure dias, tá? Pode ser 2 dias ou pode ser até algumas semanas. Isso é o swing trade. O position ele já dura minimamente semanas a meses, tá? Então a diferença é a questão de prazo. Todos eles visam na ponta compradora, comprar mais barato e vender mais caro. Na ponta vendedora, vender mais caro e comprar mais barato. Todos eles, para que você possa ganhar dinheiro, é necessário que esteja ocorrendo tendência. Para você operar na ponta compradora, tendência de alta. Na ponta vendedora, tendência de baixa. Tá, então é isso. Tem que ter tendência. Se você já é holder, se você está montando uma carteira para longo prazo, você pode estar comprando dólar toda vez que ele atinge regiões que o mercado está achando que está barato, e você tem dólar e tem bolsa. Então essas duas posições, elas se contrapõem e se equilibram. Quando o dólar sobe, a bolsa cai, e aí você ganha na sua carteira na ponta do dólar, tá? E perde um pouco na ponta da bolsa, mas você tem um equilíbrio aí. E quando o contrário ocorre, né, quando o dólar cai e a bolsa sobe, você ganha na ponta da bolsa. Tá? Então essa estratégia é uma estratégia de gerenciamento de carteira baseado em holding, tá? Em compra, em montar posições assim maiores. Tá? Não é baseado em trading, seja em qualquer modalidade. Tá? Então a gente tem que saber separar as coisas muito bem separadas. Tá? Porque quando o dólar atinge aqui, ó, 5,08,
Se graficamente a gente não está no contexto de uma tendência de baixa, a gente não vende. E a gente também não compra, porque ele não está num contexto de tendência de alta. Então o dólar aqui ó, no gráfico diário, veja que ele bateu 5,08 e ele foi daqui até 5,47. Tá, mas no gráfico diário ele estava dentro dessa região de lateralização. Tá? Acontece que dentro dessa janela, enquanto os preços estiverem dentro dela, nós graficamente, através de alguma modalidade de trading, a gente não tem como operar, a não ser o day trade, se houver tendência, né, no intraday. Então, por exemplo, aqui, ó, nesses dias aqui, ó, nessa perna de alta, com certeza no gráfico de 1 hora, nos gráficos de 15 minutos, né, teve tendência de alta. Foi uma tendência limitada, tá? Mas o day trader, né, que opera tendência, ele possivelmente conseguiu operar aqui essa perna de alta. Já nos outros dias ele já não operou, porque já não teve esse movimento grande, tá? De qualquer forma, a leitura que a gente faz é uma leitura simples, clara e direta. O dólar está em movimento lateral. Então, embora o DI- esteja acima do DI+, no gráfico semanal, os preços eles estão oscilando, tá? Então, assim, né, e no gráfico diário, o DI+ que está acima do DI-. Quando há essas duas configurações, essas duas leituras é um indício, uma prova de que o mercado ele está em movimento lateral, tá? É uma informação dúbia, né? O gráfico diário ele apresenta uma informação e o gráfico semanal ele está em outra. Porque quando há plena tendência, os dois prazos, diário e semanal, eles estão alinhados. Este é o melhor cenário possível, quando os dois prazos estão alinhados, tá? Essa é a leitura. Então, resumindo, e para fechar, dólar também está em movimento lateral. Então, a gente pode ver que o dólar e bolsa estão em lateralização. O mercado está com alto grau de indecisão. Isso olhando para os fatores macroeconômicos, uma série de coisas, né? A economia americana, para quem não sabe ainda, a economia americana, os Estados Unidos é a primeira potência, né? A principal potência mundial, né? O país mais rico do mundo hoje é os Estados Unidos. E a economia dos Estados Unidos dita o que acontece na economia no mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos é o país que mais importa, né? Que mais compra produtos, matérias-primas, etc., de todos os países do mundo. Ele é o mais rico. E ele também é o país que mais detém patentes, que mais detém propriedade intelectual. E isso também é um fato gerador de riqueza. Sendo assim, o que acontece na economia americana reflete em todas as outras economias. É claro que há uma guerra comercial e uma disputa por esse primeiro lugar na economia mundial entre os Estados Unidos e a China. Tá? Mas a China ainda não conseguiu ultrapassar os Estados Unidos. Até porque a China é um país fechado, é um país comunista, utiliza o capital, é um país assim, semi-comunista, tá? Não pode dizer que é 100% comunista não. Porque no comunismo não há o uso do capital. E a China, obviamente, utiliza o capital. Então assim, é um pseudo-comunismo. É um comunismo apenas a questão de regime de governo, esse tipo de coisa, mas a economia é capitalista, tá? Eles são capitalistas. Claro, é uma coisa assim, contraditória, mas é isso, né? E o que acontece? Só que a China, o governo, ele imprime moedas, ele controla a economia como um todo, né? A mão de ferro ali. E a China, eles estão tentando, né, de todo quanto é jeito, e eles utilizam, né, isso já é comprovado em vários artigos, que eles inflam, né, os balanços, né, do Banco Central, eles imprimem moeda, eles inflacionam a contabilidade para que contabilmente seja apresentado uma valorização maior do que de fato é. Tá? E a China também tem esse consumo artificial, né, que depois digitei no Google aí, ó, cidades fantasmas na China, tá? São cidades inteiras que foram construídas, né, pelo governo somente para gastar, para gastar concreto, para eles terem um patrimônio imobiliário, né, para o governo ter imóveis,
Tá? Só que sem as pessoas estarem morando, etc., isso, ao invés de ser um ativo, isso torna-se um passivo, tá? Porque imóvel sem utilização, as pessoas têm gastos, tá? Então há essa questão aí. Então, né, a economia chinesa ela é um pouco bastante bagunçada, mas aí ela tenta, né, ser essa hegemonia. Mas a economia chinesa ela está passando por recessão. Está passando por recessão. Um dos grandes motivos é a pandemia, porque lá está tendo surtos periodicamente, e como é um país controlado, eles estão fazendo lockdowns. Inclusive, acho que semana passada, esses dias, estava tendo lockdown lá, de novo, tá? E aí esses lockdowns estão impedindo as pessoas de consumirem, gastarem, etc. Somado a isso, né, os Estados Unidos, e aí a China, ela consumindo menos, ela compra menos minério de ferro, e aí isso impacta em a cadeia global de commodities, porque a China compra menos do mundo. Mas os Estados Unidos, ele é o grande protagonista. E os Estados Unidos está passando por uma inflação muito grande, fruto de uma série de coisas, entre elas a questão da pandemia, porque na pandemia as empresas aéreas, por exemplo, tiveram que parar, e aí ia tudo quebrar. Aconteceu a mesma coisa de 2008, só que as pessoas não enxergaram, porque a pandemia é um vírus, é um fator biológico, não foi um fator econômico que fez com que o governo imprimisse dinheiro. Foi um evento epidemiológico que forçou a economia a parar. Então as pessoas não viram isso como uma crise, tá? Só que foi uma crise, porque as empresas tiveram que parar e o governo dos Estados Unidos imprimiu dinheiro e também fez resgates, fez planos lá, né, para beneficiar, para socorrer, na verdade, não necessariamente beneficiar, mas para socorrer empresas de alguns setores, entre elas a de turismo e empresas aéreas. Só que quando o governo ele imprime dinheiro, enche o mercado, ele fica cheio de dinheiro e o preço dos produtos ele sobe, porque há essa relação natural de mercado em que quando há uma grande quantidade de moeda circulando, a inflação, o preço, a quantidade de o preço das coisas sobem e a quantidade de dinheiro necessária para comprar as coisas passa a ser maior. A isso nós chamamos de inflação. Para combater essa inflação, o que o governo faz? Ele aumenta os juros. Tá? Aumentando os juros, ele diminui essa circulação de moeda no mercado. Por quê? Porque o dinheiro, o governo aumenta os juros, ele automaticamente passa a pagar mais para quem empresta dinheiro para ele. Então os títulos de renda fixa do Tesouro lá dos Estados Unidos aumenta. Então as pessoas tiram o dinheiro da renda variável e colocam o dinheiro na renda fixa. E aí o dinheiro fica parado. Por isso que o dinheiro ele é tirado de investimentos, de consumo, e ele vai ser remunerado na renda fixa. Porque a renda fixa é um instrumento mais seguro, né, para o mercado, para a economia. Então há esse movimento. Só que o que acontece? O governo ele se endivida mais, porque ele começa a ter que pagar mais juros para pegar dinheiro emprestado. Então veja como que o próprio governo ele criou a própria crise, o próprio problema dele. Ele imprimiu dinheiro e agora ele é obrigado a pegar esse dinheiro de volta para diminuir a inflação. Só que para ele pegar esse dinheiro de volta, ele tem que se endividar, tá? E aí, embora a renda fixa, os títulos do tesouro, eles se valorizem mais, o risco fiscal ele aumenta, né? É uma coisa assim uma coisa meio dúbia, né? Porque no exato momento em que o governo está pagando mais para pegar dinheiro emprestado, é o momento em que ele está aumentando a própria dívida, né? E ele aumentando a dívida dele, ele pode chegar num ponto de insolvência. Isso é uma coisa muito importante que todo mundo tinha que saber. Nenhum economista conhece o ponto de insolvência de algum governo, tá? Então o pessoal fala assim, é impossível um governo falir porque o governo pode imprimir dinheiro. Eu acabei de explicar a relação de imprimir dinheiro, aí essa impressão de dinheiro aumenta a inflação e o governo tem que aumentar os juros. Então, quando o governo ele imprime dinheiro, ele aumenta a própria dívida. Então, esse ponto de break-even, esse ponto aí de insolvência, esse ponto de saturação, ninguém sabe, tá? Não há cálculos, não há estudos, ninguém sabe. Nenhum economista sabe se, por exemplo, vamos chutar aqui, só um exemplo assim,
hipotético. Se a dívida americana atingir 20 trilhões de dólares, é o ponto de solvência. O governo ele entra nesse looping, e aí há uma insolvência, o governo tem que declarar como é que fala? Calote, né? Calote, ou seja, todo mundo que emprestou dinheiro pro governo, ele não paga, tá? E aí acontece uma crise, né? E isso aí é reverberado na economia mundial. Só para vocês terem uma ideia, o maior detentor, o maior credor dos Estados Unidos, ou seja, o país que mais emprestou dinheiro para os Estados Unidos, é a China. Tá? Obviamente a China também faz esse movimento para ela ter meio que o seu balanço contábil, ele é meio que contrário, né? Uma falência, digamos assim, dos Estados Unidos, do governo americano, implica numa virada de jogo. Tá? A China automaticamente ela passa a ser a número 1 do mundo, porque os Estados Unidos passa a dever dinheiro para ela, né? Ele entra em concordata, digamos assim, né? Ela é a maior credora, então os Estados Unidos, a economia americana fica escrava da economia chinesa. E existe esse risco. Tá? Quem não estuda macroeconomia a fundo não sabe desses pilares, tá? Que ocorrem aí na economia global. Então, esses pilares, todo gestor de investimentos profissional, todo investidor profissional conhece. Tá? Todo investidor profissional conhece esses pilares. E por isso que há essa tensão. Por isso que há essa tensão em relação entendeu? É um ativo que cai, o outro que sobe, aí há rumores, enfim. E esses são os fatores de tensão dentro do cenário da economia global, que a gente tem que estar atento. Tá? Aumento dos juros no mercado americano, e aqui nós entramos no SP500, que olha só, está em plena tendência de baixa, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Aumento dos juros implica em os investidores saírem da renda variável, saírem aqui das 500 principais empresas do mercado americano e irem para os títulos do Tesouro americano, que, segundo os economistas, é o ativo mais seguro do mundo. É o ativo mais seguro até a economia americana entrar em falência. Existem alguns analistas, alguns economistas, tá, que eles... isso aí já tem décadas, tá? Décadas que já falam sobre essa possibilidade de quebra. É a chamada derrocada do dólar, tá? Derrocada do dólar. Se isso acontecer, se o governo americano entrar nesse ponto de saturação, a dívida aumenta tanto que o governo não consegue mais pagar, o dólar ele deixa a sua hegemonia, e aí vai ter uma crise global. E aí a China ela vai querer firmar a sua moeda como referência global, né? Porque hoje é o dólar. E o dólar ele se tornou a moeda global por uma imposição da hegemonia americana, tá? E aí a China, ultrapassando os Estados Unidos, a China passa a ter a sua moeda. E aí a China começa a ditar aí toda a economia global. Pelas coisas que eu já estudei, para mim, este cenário ele vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, tá? Para mim, é inevitável. Isso que a gente tá... Esse caminho aí é inevitável da China conseguir ser a principal economia do mundo. Tá? Isso para mim é inevitável, essa derrocada do dólar, mas para mim, o que acontece? A minha leitura é o seguinte... Vai ter essa derrocada do dólar. E agora nós estamos passando por um período que a economia americana ela está ela está em perigo. Só que eu acredito que a China, pelo fato dela ter esse balanço fictício, sabe, essas reservas, porque o governo, a economia da China, né, o governo manda em tudo. Então o governo ele o que ele quiser ele fala, entendeu? Então, assim, o mundo, o globo, a economia global, ela não vai conseguir, de maneira sustentável, ter como protagonista uma economia que
ela tem essas características. E aí que, na minha opinião, vai entrar as criptomoedas, tá? Que inclusive, né, o Bitcoin está passando aí por um período aí de desvalorização muito grande, mas o Bitcoin e as criptomoedas, eles só vão se valorizar e só vão ter a sua validade num cenário de guerra das moedas, que o Jim Rickards, que é um analista, né, da economia global, ele chama aí, né, de a grande derrocada do dólar, e aí ele fala sobre isso, sabe, essa possibilidade, tá, das criptomoedas entrarem neste cenário. Mas você veja, né, os Estados Unidos, ó, o SP500 está caindo, né, se a gente vai lá pro Bitcoin, você pode ver que o Bitcoin, ele também está em plena tendência de baixa. Então, nós estamos aqui, ó, no gráfico semanal do Bitcoin, tá? E aí, e era assim, o que o mercado esperava? O mercado esperava uma coisa totalmente contrária. O mercado esperava que quando começasse a ter uma crise, se a bolsa americana estava em queda, o Bitcoin ele ia se valorizar, porque ele ia ser uma opção de reserva de valor. Só que o mercado ele não está vendo o Bitcoin como uma opção de reserva de valor. Por incrível que pareça, o dólar está tendo ainda essa hegemonia, tá? Embora o governo americano, né, está agora tendo que se endividar, tá? Então assim, gente, economia é uma coisa que todo mundo precisa saber, tá? Os elementos básicos de economia. E para você conseguir entender essa tensão global. E para você ver que a economia global ela é um grande castelo de cartas. Sabe, o pessoal fica ainda achando, fica agindo como se houvesse uma certeza absoluta sobre o futuro. Não há, tá? Não há. Então é isso, gente. Vamos passar aqui então. Vamos aqui nos até os gráficos. Só vai passar sobre os papéis que mais subiram e mais caíram ao longo da semana. Tá? Pra gente dar uma olhada aqui nesses papéis e a gente tirar algumas conclusões, tá? O papel que mais caiu, e aqui os papéis que eu estou olhando, que eu estou filtrando, aliás, são os papéis do índice Ibovespa e Small Caps, tá? Eu não estou filtrando todos os papéis da Bolsa Brasileira, não. Só desses dois índices, que são os índices mais importantes, que os papéis têm maior liquidez. Magazine Luiza caiu 17,70% ao longo dessa semana. Tá? No gráfico diário perdeu uma média de 20, uma média importante, mas ainda está dentro da LTA. No gráfico semanal perdeu uma média de 8. Quando eu falo perdeu é porque caiu abaixo da média, mas ainda há espaço para cair até a média de 20 sem perder o contexto da tendência de alta. Acontece o seguinte, nós temos que fazer duas leituras. Uma leitura é a leitura da tendência, outra leitura é uma leitura de trading, de operações, tá? Então assim, para quem faz swing trade em Magazine Luiza, o ideal era que já teria estopado. O ideal era que teria conduzido, né, o seu stop loss pela média de 20 períodos. Tá? Esse é o ideal. Porque você comprar lá em cima, comprar no preço a 4, por exemplo, 80, e agora que está a 4,37, você está perdendo dinheiro, você está com o seu stop aqui embaixo, a gente não sabe o futuro. Então assim, é muito arriscado você contar que o preço ele vai vir aqui, ó, na região de R$4, ele vai parar de cair aqui, vai voltar a subir. A gente não dá para ter essa certeza, e nem que ele vai parar de cair na média de 20 e vai voltar a subir. Tá? Por isso que a gente espera que a perna de alta seja formada e os topos e fundos ascendentes sejam formados. Tá? Então, o Magazine Luiza caiu. O cenário ideal era que não tivesse caído tanto. O ideal seria que tivesse caído até a média de 20 e voltado a subir. Por isso que essa queda é um risco a mais. Só que essa região de suporte, veja que os preços já formaram fundo algumas vezes na região de R$4. Então pode ser que caindo a R$4, o mercado entenda que Magazine Luiza está barato e aí entra comprando. O que eu acho, é achismo, não é recomendação nem nada. Eu acho que Magazine ainda está muito barato. Ainda está muito barato. Mas veja bem, com a crise financeira global, essas tensões, incerteza eleitoral, etc, o varejo, que é o setor que Magazine Luiza se encontra, é o setor que mais sofre, tá? Então, Magazine Luiza está
em relação ao patrimônio, barato, ao patrimônio da empresa, tá barato. Mas é um setor que é o primeiro setor afetado numa crise financeira, numa alta dos juros, etc. Tá? Na alta dos juros, na alta da inflação, é o setor mais afetado. Por quê? Porque o preço das coisas tem que estar barato para que a sociedade venha comprar muito. Porque Magazine Luiza é uma empresa que só ganha dinheiro se vender em grande quantidade. Porque a margem de lucro de Magazine Luiza é baixa. Tá? Então a economia tem que estar aquecida. O consumo tem que estar alto. Com a inflação alta, o preço de todas as coisas se torna alto. Tá? E as pessoas passam a comprar menos. Porque está tudo caro. E Magazine Luiza é uma das empresas que mais sofrem com isso. Você pode ver que, olha só, Magazine Luiza, os papéis, os 5 principais papéis que mais caíram são todos do varejo, tá? Magazine Luiza, Lojas Americanas, também não segurou na média de 20, caiu 17,35%. Aqui não é varejo, mas é varejo de finanças, né? Trade 3, que é o Traders Club, que rompeu abaixo do alvo anterior nosso e está indo em direção ao próximo alvo de Fibonacci. Esse alvo aqui, eu tracei há, sei lá, meses atrás, tá? Meses. Esses alvos aqui sempre ficam aqui no meu gráfico, eu não deleto eles. E aí quando eu volto nesse papel, eu vejo, o alvo que eu tracei, você pode ver, andou de lado, desde julho andou de lado. A gente traçou lá em junho, a gente traçou o alvo. Ele atingiu aqui o primeiro e atingiu aqui. Quando ele atingiu aqui, em julho, eu tracei esse segundo alvo, 3,16. Os preços não voltaram a cair. Eles subiram um pouco, mas não se sustentaram. Agora 1, 2, 3, 4 meses depois que os preços retomaram a queda e estão indo em direção ao alvo. Por isso que, né, eu falo, swing trade tem que ter paciência. Cash 3 também caindo. 13,74% e via varejo, tá? Via varejo que também eu tinha mostrado esse setup aqui em via varejo. O alvo foi atingido não apenas uma vez, mas 2 vezes. E beleza, 38,24% que foi o alvo aqui. Agora preços retomam o movimento de queda. Vamos ver se vai segurar na média de 200. Mas caiu, tá? Então você pode ver que o varejo caiu essa semana. Foi o setor que mais caiu. E isso já é um indício, tá? É um indício aí do que vai acontecer. Dos papéis que mais subiram, BRKM5 subiu 30,90%. É um papel aí que está subindo bastante. Mas nós não temos ainda um pivô de alta, tá? A gente tem que esperar a formação de um pivô de alta. DXP3 também subiu bastante, mas não temos pivô de alta. O BRKM5 subiu 30,90% essa semana. Obviamente, vai fazer uma correção, tá? Os preços não sobem em linha reta. Até porque, olha só, R$35 a ação, né? Não é uma ação barata, tá? DXP3 tá R$9. Aí é uma ação mais barata. Mesmo assim, a gente também espera um movimento de correção. O banco BMG, o Banco Mineiro, ele subiu, abriu em gap de alta, subiu. Talvez seja por conta aí da reeleição do Romeu Zema, governador de Minas Gerais. O mercado agradou muito. Eu vi que CEMIG teve uma resposta positiva. Por quê? Porque o Romeu Zema tem a intenção de privatizar. Pelo menos a CEMIG, as empresas estatais, ele tem a intenção. O BMG eu não sei. Não sei se tem a intenção de... Eu não sei sobre o BMG mesmo. Mas se teve uma reação positiva aqui, possivelmente por causa da reeleição. Mas também é aquela, tá? Não é um gap de alta que se torna um parâmetro gráfico, um padrão gráfico para balizar uma operação de compra, tá? Comprar BMG por conta de fundamentos, por conta de especulações sobre o futuro é uma coisa. Comprar BMG por causa de gráfico é outra. E graficamente nós não temos ainda possibilidade de trade na ponta compradora. Aqui a gente vai para o mercado internacional, onde a gente já viu que o SP500 no gráfico semanal está em tendência de baixa, e essa tendência vai continuar. Ele está segurando na média de 200. A média de 200 períodos é uma média absurdamente importante, tá? Assim, de uma maneira brutal.
Então romper a média de 200 é um marco, assim, absurdamente importante. Então, ó, se cair aqui, ó, e formar um candle de força de queda, é ladeira, tá? SP500 é ladeira. O petróleo tá andando de lado, mas ele está mais baixista porque ele está abaixo da média de 20 e ele acaba de tocar na média de 20 e retomar a queda. Então vamos ver se ele vai continuar esse movimento de queda aqui. No semanal ele ainda está no contexto baixista. O minério de ferro, ele está em tendência de baixa, acabou de atingir o nosso alvo de 94,15 que nós havíamos traçado. Tá? Ele está dando uma lateralização aqui, ó, e a liquidez dele caiu muito. Candles pequenos demonstram uma liquidez baixa, tá? Então, assim, caiu um pouco a liquidez. Deve ter muitos players, muitos fundos aí estão saindo, deixando de operar esses ativos aí. Então, acaba que reflete nisso, tá? E para fechar, o Bitcoin nem se fala, entendeu? Ele está em lateralização, batendo na média de 20, deve retomar o movimento de queda. Né? E o Ethereum, que é o segundo criptomoeda mais importante também, mesmo cenário, tá? Então é o seguinte, grafistas.com.br é o nosso site, ok? Aqui, ó, nós temos todos os nossos conteúdos e tem sobre os nossos planos de assinatura, tá? Cursos, etc, e os nossos planos de assinatura. Um dos motivos de eu estar aí mais em off, em questão de produção de conteúdo, é que eu estou redefinindo, tá? A gente vai dar aqui uma redefinida aqui para gerar mais valores para os nossos assinantes, tá? Então espere aí que, se Deus quiser, a gente vai trazer mais novidades, ok? Então é isso, vou ficando por aqui. Esses foram os estudos de hoje, espero que sejam proveitosos, tá? Qualquer dúvida, só fazer nos comentários, né, que eu estou à disposição. Um abraço, um bom final de semana e até o próximo vídeo.